Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. E o nosso caminho de conversão está se tornando mais exigente. E somos convidados a avançar, sem medo e com decisão, para chegarmos à Páscoa verdadeiramente renovados e fazer com que este tempo de preparação não seja um tempo transitório, mas nos ajude verdadeiramente, a fim de que possamos nos tornar discípulos e discípulas do Senhor mais fiéis, mais autênticos. Como é o Deus que nos salva? Como é que nós somos chamados a segui-lo? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Verdadeiramente, temos que dar um basta a uma ideia de um Deus que só serve para fazer milagres. Um Deus que resolve os nossos problemas. Um Deus que é o Deus que entra na nossa vida cotidiana para resolver os pequenos problemas. E não podemos pensar que a nossa fé seja somente uma exaltação do bom senso, uma sabedoria um pouco maior, para sermos pessoas perfeitas, de acordo com o raciocínio humano e com as leis humanas. Deus é bem diferente. Diz São Paulo: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, os cristãos, São Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. A nossa fé deve ser verdadeiramente um confiar no Jesus crucificado, naquele que nos apresenta o escândalo da fragilidade do amor, da fragilidade da cruz, mas que é o nosso Salvador. A sabedoria de Deus, a força de Deus, é um amor que vence qualquer dificuldade. E isso é difícil para nós, é muito difícil. Mas nós temos que entender que assim é Deus, porque assim Jesus nos fez conhecer. E de fato, o Evangelho de hoje nos fala de Jesus que entra no templo. E o que é que ele encontra no templo? Encontra os vendedores e encontra os cambistas. Qual é a visão de Deus que reinava naquele templo? E qual é a visão de Deus que nós temos? Porque se para nós também, como era na época de Jesus para os fariseus, para os cambistas, para os sumos sacerdotes, se Deus é aquele que tudo domina, o soberano, que não pode ser atingido por nada e por ninguém, então o templo, o que é? É o lugar da riqueza, do luxo, dos sinais do poder. E as pessoas importantes são as pessoas poderosas, aqueles que têm traje vistosos e que têm sinais de poder e que suscitam
o respeito e a obediência dos outros. Mas Jesus é assim? Se Jesus verdadeiramente é Deus com ele, é aquele que serve, que perdoa, que ama, então o templo é o lugar da fraternidade, é o lugar de se reconhecer irmãos e irmãs. É a pessoa certa, como Jesus mostrou em toda a sua vida, em toda a sua pregação, é o humilde, é a pessoa simples, é o pobre. Então é porque Jesus expulsa vendedores e cambistas do templo. A fé não pode ser mercado, não pode ser oportunidade para se enriquecer ou para dominar. O encontro com Deus é para a fraternidade. O encontro com Deus é para renovar o nosso jeito de viver e de viver juntos. Esta é a grande novidade do Evangelho que Jesus traz na vida de todas as pessoas. E aí tem a ver também com o nosso jeito de viver a religião. Porque se nos nossos templos talvez não hajam cambistas e não hajam vendedores, talvez, mas quantas vezes a nossa fé é como um relacionamento de troca com Deus. Quantas vezes a nossa oração, as nossas devoções, as nossas novenas, as nossas muitas quaresmas, não são sinais de conversão e de adesão verdadeira a Jesus, é o seu jeito de ser e de viver, mas se tornam como oferta que a gente faz a Deus para receber em troca alguma coisa. Jesus veio dizer uma coisa importante, que Deus não quer os sacrifícios dos homens, mas é Ele que sacrifica a sua vida em nosso favor. O templo novo, que é Jesus, o seu corpo, é o lugar onde Deus oferece a vida do seu Filho para resgatar, salvar e amar todos os seus filhos. Porque, de fato, quando Jesus fez o chicote, e aquele chicote devia ser um instrumento para mostrar o pecado que acontecia dentro do templo, a traição da verdadeira religião, este chicote, ao final da sua vida, caiu sobre ele mesmo. Porque quando Jesus diz ao sumo sacerdote de destruir o templo, eles o destruíram de verdade. E não somente tinham destruído o antigo templo porque fizeram dele uma casa de ladrões de mercadoria, mas porque destruíram a vida de Jesus. Mas Jesus o reconstruiu através da sua ressurreição, do seu amor, da sua oferta de si mesmo. Então vocês veem como este trecho do Evangelho, assim como a carta de São Paulo e também a primeira leitura, pedem para nós um severo compromisso na nossa conversão. A conversão não é um gesto a mais, não é um pequeno sacrifício a mais, todas coisas úteis, mas só se nos levam a uma conversão verdadeira do nosso ser e do nosso viver como cristãos. Se nos levam a aceitar a insensatez de Deus, se nos levam a aceitar a fraqueza de Deus, vencendo o nosso desejo de aparecer puros, de aparecer santos, de nos sentirmos melhores do que os outros, e tudo isso
não diante de Deus, que não podemos enganar, mas diante dos homens. Jesus nos disse: não podemos procurar a glória dos homens aparecendo bons. Temos que nos tornarmos bons de verdade, segundo o estilo de Jesus e segundo a graça de Deus. Que este seja o nosso compromisso quaresmal. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.